no estúdio a farmacêutica da Rede Drogal, a Cristina, onde vai tirar nossas dúvidas sobre os medicamentos genéricos. Ele é mais barato. Será que ele funciona? Por que é tão barato? Se é barato, por que custa caro o outro, né? O medicamento de referência. Enfim, são tantas dúvidas. A gente colocou, né, uma caixinha de perguntas nas nossas redes sociais. E olha, choveu de perguntas para você, Cris. Hoje eu vou te sugar de informação. Tudo bom? Boa, tudo bom, Gabi? Tudo jóia. Bom, primeiramente, a gente quer saber se o medicamento genérico ele é confiável aqui no Brasil. Sim, tanto no Brasil quanto em outros locais, o medicamento genérico ele é 100% confiável. Uma vez lançado no mercado, significa que ele passou por todos os testes, que comprova a sua eficácia e a sua disponibilidade no organismo, assim como referência. Olha só que bacana, a gente já se sente mais seguro na hora de comprar um medicamento genérico. Existe 3 palavrinhas dentro dos medicamentos que eu gostaria que você fizesse um resumo pra gente. Existe o medicamento referência, o medicamento genérico e o medicamento similar. Qual a diferença deles? O medicamento referência é aquele medicamento onde a indústria descobriu o seu ativo e desenvolveu ele no mercado. Quando esse produto ele passa, né, por várias análises, vários estudos, ele requer uma segurança no organismo em cima daquela patologia pela qual ela está sendo desenvolvida. Então, o referência é aquele produto que ele é o original, ele deu origem àquela família. Que seria o princípio ativo? O princípio ativo é a ação dele dentro do organismo em cima do princípio ativo. Entendi. Então, é um medicamento que ele não existe ainda no mercado, ele é descoberto para o tratamento de alguma patologia ou uma prevenção de algo. Este é o referência. Depois do tempo da lei de patente, que cada medicamento ele tem um tempo, né, onde a indústria ela é a única que pode comercializar esse produto. Tipo, ele tem uma exclusividade durante um período. Exato. E cada produto tem um tempo. Quem determina esse tempo é a Anvisa também. Após a queda deste período de testes e todo o processo de lançamento do produto, a indústria pode desenvolver o genérico deste produto ou o similar deste produto. O genérico, ele é aquele produto que ele é cópia fiel e idêntica ao referência. Ele possui a mesma ação no organismo, assim quanto a mesma dosagem. Os genéricos, para ele ser lançado no mercado em cima de uma cópia fiel do referência, ele tem que ter um estudo que é exigido pela Anvisa. Se não tiver esse estudo e essa comprovação, ele não é lançado como genérico. E esse estudo chama-se bioequivalência e biodisponibilidade. A partir do momento que ele tem a mesma equivalência farmacêutica que a referência, e assim como a mesma biodisponibilidade, ou seja, tem a mesma disposição no organismo, o mesmo mecanismo de ação, o mesmo processo, ele então é uma cópia fiel referência e ele é lançado como genérico. E por último, o similar. O similar, ele é uma cópia similar ao referência e ele não é uma cópia idêntica. Para ser lançado como similar, ele vai trazer o mesmo resultado, ou seja, ele vai apresentar aquele tratamento, porém ele não tem a mesma bioequivalência e a mesma biodisponibilidade. Lembrando que bioequivalência significa que dentro do organismo ele vai fazer o mesmo mecanismo de ação e ele vai ter o mesmo processo de absorção dentro do organismo para obter aquele tratamento. E quando a gente fala da bioequivalência, ele vai ser exatamente equivalente na sua concentração e também na sua forma farmacêutica. Por exemplo, referência ele é comprimido, ele vai ser também no genérico comprimido. No similar, não ele pode ser uma cápsula. Ele pode ser uma drágia, ou seja, são locais de absorção diferentes. Então, genérico, cópia idêntica e fiel ao referência, e o similar, ele tem o mesmo resultado do referência, mas ele pode ter veículos diferentes e locais de absorção diferentes. E como a gente não é localiza, mas identifica? Como a gente identifica um e o outro?
O genérico eu sei que é aquele que vem com uma letra G. Exatamente. Todas as farmacêuticas têm que identificar com essa letra. Todo genérico obrigatoriamente tem que Tem a trazer letra o G e na descrição ele tem que ter o nome do ativo. Então, por exemplo, Cataflam é o referência, o genérico dele diclofenaco de potássio. Então, no genérico, além de trazer o G, ele tem que estar escrito o nome do ativo, diclofenaco potássio. E o similar, esse eu já tenho dúvida. Ele pode ter um nome fantasia, ele pode ter qualquer nome. Então, ele pode ter um nome fantasia e ele vai trazer o princípio ativo embaixo, assim como referência. Porém, ele é um similar ao referência. Entendi. Ele pode ter um mecanismo diferente de ação. Olha que interessante, né? E os analgésicos, acho que devem ser os campeões. Analgésicos e anti-inflamatório, né? De similares, Exatamente. Né? Analgésicos, antitérmicos e também anti-inflamatórios são os maiores. Que interessante, tá vendo só? Agora, antes de eu olhar aqui, eu já tenho uma dúvida. Se ele é cópia fiel, o genérico é uma cópia fiel de tudo, né? Até da absorção do organismo, de tudo. Por que ele é mais barato? E às vezes muito mais barato. Esse conceito do genérico mais em conta, ele vem por conta desse tempo de estudo, onde a indústria farmacêutica, ela dedica esse tempo em pesquisa, esse tempo em campo, são profissionais desenvolvendo até realmente criar a molécula. Então, o referência, ele tem esse valor maior por conta desse tempo de estudo. O genérico, ele é só copiar do que já existe. Então, esse tempo de investimento, de estudo e desenvolvimento do produto faz com que o medicamento genérico consiga aí ter o seu preço menor no comércio. Mas, dependendo do tempo que esse ativo já está no mercado, é importante verificar valores. Porque existem situações onde a própria indústria fabrica o seu referência e o seu próprio genérico. E nem sempre o genérico ele tem mais um valor. Eu ia falar mais em isso, conta. sabe? Porque esses dias eu fui comprar, não lembro qual era o medicamento. E aí, acho que era não, já não sei. Aí ela veio com um referência e com o genérico e perguntou o qual eu gostaria. E aí eu fui ver o preço, falei, vou comprar o genérico, né? Porque eu sei que ele é idêntico e sei que ele é mais barato. Na hora que ela foi passar, eles eram praticamente o mesmo preço. Aí eu falei, faz referência então, né? Era diferente de R$10, eu acho. Então, nem sempre, né? Nem sempre. Na maioria das vezes vai ser, mas nem sempre. Agora eu vou ter que pôr o óculos que eu vou ter que ler aqui, tá? Gente, vamos lá. Quais são os benefícios que o genérico oferece ao consumidor? Na verdade, acho que é só realmente em relação ao preço, né? Uma das perguntas foram assim: preciso de receita médica para comprar um medicamento genérico? O medicamento genérico, ele segue a mesma metodologia de qualquer outro medicamento, né? Depende do medicamento que a pessoa for comprar. Se for um medicamento que ele é isento de prescrição médica, não há obrigatoriedade. Agora, se é um medicamento controlado, sendo psicotrópico ou antibiótico, sim, ele vai precisar da receita. Quem que faz os testes que determinam a eficácia do genérico? Ou é a indústria, o próprio fabricante, ao desenvolver a sua molécula, a cópia da molécula, né, para desenvolver o genérico, ele tem que apresentar para os órgãos fiscalizadores os testes de bioequivalência e de biodisponibilidade. Que você já explicou. Olha, dentro das perguntas aqui, eu fui deixando você falar e agora eu estou batendo o olho, você já explicou tudo. Perguntaram qual que é a diferença da bioequivalência e disponibilidade, você já falou sobre o princípio ativo. Falou sobre a diferença de referência genérico e similar. Bom, então eu posso confiar na hora que eu for comprar um remédio genérico. Você já falou que posso. A gente checa, geralmente é mais barato, mas às vezes não. Os similares também, ele tem o mesmo resultado, mas pode ser que ele não vá pelas mesmas vias de absorção e alguma coisa diferente, mas chega no final igual, no tratamento, né? Se você explicou também que eles são super confiáveis. Que mais, assim, dentro da indústria farmacêutica, que vocês que estão lá direto, né, com os balconistas, os consumidores, enfim, que mais que chega de dúvidas em vocês em relação ao genérico? Essa dúvida realmente sobre, quando é criança principalmente, os pais têm uma preocupação muito grande, porque às vezes fala assim, nossa, mas ele é um genérico,
porém o referência ele tem no sabor morango e tutti-frutti, mas o genérico ele tem no sabor morango, tutti-frutti, mas ele também tem um outro sabor, né? Então essas dúvidas acabam acarretando, né, nos pais com relação às crianças. Quando é um uso mais de adulto, acaba tendo um pouco mais de aceitação, no sentido onde ele fala... Um pouco de preconceito com Sim, o resultado, é isso? Exato. A preocupação de será que o tratamento vai demorar mais? Será que eu vou obter o mesmo resultado? Às vezes é uma infecção, é um quadro, enfim. Isso tudo acaba gerando essa preocupação dos pais também. Por isso que durante, né, a compra de um produto, quando o médico ele faz a prescrição dessa receita, é importante já nessa hora conversar com o médico com relação a isso, né? Lembrando de que são produtos que trazem a mesma ação, mas é uma determinação, né, final onde o consumidor ele tem liberdade de escolha. Mas é importante sempre ter, né, essa conversa também com o seu médico. É, porque existe um preconceito, Muito. né? Agora não, agora a gente está tendo mais informações e a gente consegue conversar. Mas antigamente não, né? Antigamente se falava genérico, você fala assim, gente, a gente sempre desconfia, sempre, tudo, né? Que todos os produtos que se a gente tem opção do mais barato, por que a gente vai comprar o mais caro, né? Se ele tem o mesmo resultado, vou comprar uma camiseta ou sei lá, qualquer tipo de produto. Mas hoje a gente percebe que isso está caindo por terra, mas existe ainda um preconceito muito grande quanto ao genérico. Foi até nós da produção que sugerimos a eles que falássemos sobre esse assunto, que é um assunto que a gente percebe muito, até por conta aqui da TV, a gente bate papo e tal, e a gente realmente sente isso. Então, a Cris, ela está realmente esclarecendo essas dúvidas, dizendo que é confiável, dizendo que não tem problema. É claro, você, seu médico, vocês que vão optar se querem ou não. Mas se realmente optarem pelo genérico, podem comprar sem problema algum. Até os similares hoje em dia, sabendo que existe todo um estudo, porque fala assim, no Brasil não se controla nada. Mas nessa área, eu acredito que realmente o controle deve ser muito maior, porque a gente está lidando com vidas, né? Não é só o financeiro. Então, realmente, deve ser bem confiável. Com certeza. E, Gra, quando a gente fala do similar, existe o similar equivalente. O que é a diferença entre um produto similar e o similar equivalente? O similar equivalente, ele também traz estudos que comprovam a sua similaridade mais próxima ainda ao referência. E isso também existe uma lista na Anvisa, onde qualquer consumidor pode estar acessando, pode estar entrando também para verificar quais são as referências e quais são os similares equivalentes. Existe. Inclusive, tem uma pergunta que eu acho que eu pulei. Como faço para buscar o genérico de um medicamento de referência ou vice-versa? Quer dizer, de repente eu quero comprar, vamos ver, Buscopan. É uma referência? Ele é um dos referências. É uma referência. Mas eu quero saber quais são os genéricos. Existe algum site que eu possa estar entrando e vendo qual é o genérico ou similar a essa marca? A gente sugeriu, tá, gente? Eu não tenho nada com isso, com esse meu Buscopan. O cliente ele pode estar pesquisando no site da Anvisa quais são os medicamentos referências e quais são os seus similares equivalentes, lembrando que o genérico daquele produto, ele, uma vez liberado, é liberado, mas para saber se aquele medicamento prescrito ele é realmente o referência para uma troca por um genérico ou por um similar equivalente. Olha só que bacana, gente. Tenho certeza que a partir de agora você vai olhar com outros olhos para o genérico, né? Porque às vezes realmente vale muito a pena. Tem genéricos que eu vou te dar uma coisa, mas é verdade. Um custa 100, outro custa 10, né? Então, realmente tem essa dúvida. E agora, com todas essas informações, vou comprar os meus genéricos. E, Gra, é muito normal, né? As pessoas, até mesmo para outros itens, como você mesmo mencionou, né? Às vezes, quando a gente fala que um produto ele tem um custo menor, ele tem um valor menor, dá a sensação de que ele tem menos qualidade. Sim. Isso é normal. Você vai comprar qualquer coisa para sua casa, um sofá, nossa, acho que tem um pouco menos de qualidade do que você vai. A gente se apega muito à marca. Sim. Né? E no caso, eu acredito que os referências são a marca. Isso. E depois a gente, né, falar, não, essa marca eu não conheço, né? Mais ou menos por aí. E eu acho que isso tem que cair por tela, porque hoje em dia, não só na parte de medicamentos, mas em todas as áreas,
o consumidor hoje ele é exigente, o fornecedor sabe disso e ele com certeza vai procurar trazer produtos de qualidade com menor preço. Porque a gente sabe que tem pessoas que pagam marca, né? E para que hoje em dia você pagar a marca se você tem um produto igual, similar, genérico e similar, né? De um sofá, por exemplo? Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Quero agradecer a sua participação, você sempre com a gente há tantos anos, trazendo informação de qualidade. Eu sempre falo isso, porque é muito fácil você dar um Google lá e fazer as perguntas, mas é diferente, porque a gente não sabe realmente de onde vem aquelas informações. E aqui a gente sabe que a Cris estuda muito, é uma pessoa que ama o que faz, então tudo que ela fala, ela tem muita segurança. Se ela não tem, ela fala para mim assim, corta, porque esse assunto eu não domino. Então, pra gente, a gente traz ela com muita segurança, trazendo informação para você que assiste aí o nosso programa há tantos anos e com certeza a gente tem ajudado muitas pessoas. Muito obrigada, minha linda. E até uma próxima. Até uma próxima.